Bora falar de futebol? Ah, Fragoso, o Dudu tá de saída do Palmeiras pro Santos. Fragoso, o Dudu vai pro Grêmio em 2025. Fragoso, o ano que vem do Dudu vai ser no Cruzeiro mesmo? Muitas pessoas estão me mandando essas perguntas e eu falei, bom, deixa eu entender o que tá acontecendo. Deixa eu analisar a situação, deixa eu conversar com quem eu preciso conversar para trazer uma atualização, já que as especulações estão saindo para tudo que é lado. E a gente tem que organizar essa história. Por quê? Eu acredito, e conversando com algumas pessoas, eu coloquei ainda mais fé nessa minha análise, que vai ser muito difícil o Dudu deixar o Palmeiras antes do fim do seu contrato. Para clube brasileiro, então, nem se fala. Dois fatores pesam demais para essa minha análise. E eu vou trazer esses dois fatores aqui nesse vídeo. Claro que você vai poder trazer a sua opinião. Eu vou trazer o meu olhar, o que eu consegui apurar e esses dois fatores. Mas, para entender esses dois fatores, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. A gente vai ter que relembrar o momento da volta do Dudu aos gramados. Depois dessa pesada recuperação de mais de 10 meses por conta de um ligamento LCA, né? Ligamento cruzado anterior rompido. Mas antes disso, eu vou me apresentar para a galera que está chegando aqui no canal do Fragoso. E aí a gente mergulha de vez nessa história, tá? Para você que está chegando agora e quer saber quem é esse maluco que está falando aqui, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Quero chegar logo nos 100 mil inscritos, então me dá uma moral? Ó, se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se. Além disso, clica no sininho também. Esse sininho vai ativar as notificações e todo dia às 7 da manhã você vai receber um vídeo meu, o aviso ali de que está no ar para você assistir. Além disso, me dá uma moral e já clica no botão do like e no botão do hype. Esses botões estão aqui embaixo e eles mostram para o YouTube que o vídeo é bom, para o YouTube mandar para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o vídeo. Algo a discordar, algo a agregar, elogio, crítica, pontue o que você bem entender em alto nível e debata com a galera aqui embaixo, combinado? Bora pro tema do vídeo então. Voltando ao momento em que o Dudu está prestes a entrar em campo pelo Palmeiras depois da recuperação da lesão. Nós estamos falando de uma saída, e eu vou relembrar de maneira bem breve, de uma saída para o Cruzeiro que quase se concretizou, e as versões que todos conseguiram apurar, elas foram versões que inclusive foram diferentes em relação ao que Palmeiras e Cruzeiro falavam em comparação ao que o Dudu falava. Então, para ser bem objetivo, número 1, pessoas ligadas ao Dudu dizem que o Palmeiras pediu para que ele procurasse outro clube. Deu a entender que o ciclo estava se encerrando. E aí, ele afirma, depois de toda a história, o Dudu afirma que recebeu uma proposta do Cruzeiro, ficou balançado com essa proposta de 4 anos de contrato, essa parte que eu vou trazer ele não fala, mas com o mesmo salário do Palmeiras, e ele tinha a possibilidade, essa parte também não está na declaração do Dudu, de uma renovação automática por um 5º ano. Mas ele entendeu que não era hora de encerrar o ciclo dele no Palmeiras. Essa é a versão que eu pude apurar com pessoas próximas ao Dudu e, claro, colocando aqui o que o Dudu escreveu na sua rede social. Segundo ponto, o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, afirma que o Dudu ligou para ele e disse que precisava de novos ares. Foi o Dudu que o procurou, segundo Alexandre Matos. E segundo pessoas ligadas ao Dudu, não foi o Dudu que procurou o Cruzeiro, nem o Matos. A presidente Leila Pereira disse, inclusive em entrevista, assim como Alexandre Matos, que o Dudu levou a oferta do Cruzeiro ao Palmeiras, ele mesmo, e deu a entender que gostaria de sair. Afirmou que gostaria de partir. O Palmeiras abriu negociações, de acordo com a presidente Leila Pereira e o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, entraram em acordo por valores
e no fim das contas o Cruzeiro anunciou antes da assinatura do Dudu e o negócio foi desfeito porque o Dudu disse que o tempo dele não havia se encerrado no Palmeiras. Deu para pegar o que aconteceu naquele momento, né? Perfeito. Dito isso, guarde isso na caixinha que vai ser bem importante lá para o final para um dos fatores que na minha concepção dificultam a saída do Dudu. O Dudu voltou a jogar e chamou atenção pela dificuldade nesse retorno de lesão de mostrar performance, de mostrar aquilo que ele sabia fazer de melhor, com condução de bola, arrancada, mudança de direção. Ele não estava conseguindo fazer isso. Mesmo assim, o torcedor fez uma grande festa para sua volta, mas a imagem com o clube já estava um pouco arranhada. E o próprio Palmeiras escondeu o Dudu de entrevistas, por exemplo. O próprio Palmeiras não fez algo muito grandioso para o seu retorno da lesão no Allianz Parque, foi o torcedor que fez. Então a relação se estremeceu. E aí nos últimos 3 jogos, contra Criciúma, contra Atlético Mineiro e contra Red Bull Bragantino, o Dudu mostrou uma melhora. Começam a pintar algumas especulações, que foram as perguntas que me fizeram. Santos, Grêmio e Cruzeiro. Conversei com pessoas ligadas ao Dudu. Nem mesmo sondagens aconteceram, segundo essas pessoas. Nem mesmo ligações aconteceram nesse momento, segundo essas pessoas. É a minha apuração, respeito à apuração de todos os outros. Tá bom? E o que eu apurei é que o Dudu se vê no Palmeiras em 2025. O Dudu tem o desejo de voltar a ser importante no Palmeiras em 2025. Assim, claro, como ele está tentando em 2024. Mas, como muito se fala nesse momento, e muitas pessoas estão me perguntando sobre o futuro do Dudu, sobre o ano que vem do Dudu, a informação que eu tenho é essa. Em relação ao Palmeiras, e aí a gente tem que entender um pouco mais para mergulhar nos fatores. O Dudu é o ídolo do clube no século XXI. E o Palmeiras estava fazendo negócio com o Cruzeiro. Aí vamos para o primeiro fator. O primeiro fator é: o Palmeiras pediu 4 milhões de euros para o Cruzeiro. Não foi um valor baixo. Vamos lembrar que o Dudu está voltando de um LCA, que muitos jogadores não conseguem voltar bem. Naquele momento não sabia a condição, não se sabia se o Dudu voltaria voando da cirurgia. O que se imaginava era exatamente isso. Um Dudu que teria dificuldades para voltar, porque é natural para qualquer jogador. 4 milhões de euros. Não é um preço baixo que o Palmeiras pede. Liberar de graça o Dudu, nesse momento, pelo que eu entendi, o Palmeiras não cogita isso. Nesse momento. É um momento de cumprimento de contrato. De voto de confiança. Agora, esse fator, no momento em que o Dudu vai evoluindo, é bem verdade, mas bem aos poucos, sem mostrar tudo aquilo que ele já foi antes da lesão, é algo que pesa contra uma saída para qualquer time do Brasil. Por quê? Porque o Dudu, e eu não vou falar números, tem hoje um dos maiores salários da América do Sul. Por mérito, merece, por tudo que conquistou, por ser o ídolo do Palmeiras no século XXI. É muito natural que ele tenha sido valorizado ao longo de todo esse período, pela importância que teve, pelo futebol que jogou, pelos campeonatos que decidiu. Então, sacar o Dudu aqui no futebol brasileiro, seja Santos, seja Grêmio, seja Cruzeiro, seja quem for, significa contratar o Dudu do Palmeiras, que neste momento, a informação que eu tenho é que não há uma intenção de liberá-lo sem custos, e bancar o salário do Dudu, que é um dos maiores da América do Sul. Mas veja bem, não é o Dudu de antes da lesão. O exemplo claro disso é o Bruno Henrique, que renovou o seu contrato com o Flamengo,
E a gente tem que ser honesto aqui. O Bruno Henrique era muito decisivo. Jogador de 30, 40 participações em gols por ano. Depois da lesão, ele baixou muito essa média. Um jogador de mesma posição, um ponta, que teve a lesão depois dos 30 anos, de extrema qualidade, muito poder de decisão, mas que depois da lesão, ele não é mais aquele Bruno Henrique daquele tempo. Imagine você ter no seu elenco, você contratar para o seu elenco, um atleta que é uma incógnita em relação ao que ele pode entregar, e nessa contratação você investir um dinheiro alto para tirar esse jogador do clube, fazer um contrato longo com esse atleta com um dos maiores salários da América do Sul, porque é muito difícil imaginar que o Dudu vá abrir mão dos valores que tem a receber. O Dudu está caminhando para uma reta final de carreira, ainda não está na reta final, 32 anos, mas ele está caminhando em termos de contrato para um dos últimos da sua carreira. Ele vai abrir mão desses valores? Não é a informação que eu tenho. Então, um time do futebol brasileiro precisaria fazer um investimento extremamente arriscado e que eu acho que não será feito pelo salário e por ter de investir algum dinheiro para tirá-lo do Palmeiras. Porque seria realmente algo que, imagino, pelo Dudu ter a torcida ao seu lado, seria algo muito complicado o Palmeiras liberá-lo de maneira gratuita aos 32 anos, nessa reta final de temporada, ainda mais demonstrando uma certa evolução, para que ele, quem sabe, se recupere e se torne uma peça importante num concorrente direto por títulos aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras estava vendendo o Dudu por 4 milhões de euros ao Cruzeiro. E o Cruzeiro fez uma oferta gigantesca salarial para o Dudu. Será que depois de ver o que o Dudu tem rendido nesses 13 jogos, ele vale este salário altíssimo numa aposta de um clube que não tem contrato em vigência com ele, que não tem uma história de idolatria com ele? Esse é o ponto que, na minha visão, esses dois pontos, dificultam demais uma aposta de um clube do futebol brasileiro no Dudu já para a próxima temporada. Fragoso, mas e se pintar Emirados Árabes? Aí o papo é outro. Porque se for o desejo do Dudu sair, não é nesse momento a informação que eu tenho, mas se for o desejo do Dudu sair, a depender do que caminhar esse final de temporada, essa reta final, o Dudu chega ao final do ano, recebe uma proposta, por exemplo, dos Estados Unidos ou dos Emirados Árabes, aí a gente está falando de locais em que o dinheiro que o Dudu ganha aqui no Brasil vale menos. Estou falando pelo câmbio. Simples fato do câmbio. O câmbio para o dólar, o câmbio para o euro, ele facilita que essas equipes possam investir esses valores. Equipes que estão no exterior. Um mercado norte-americano, estadunidense, um mercado dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, talvez possa ser um caminho mais viável se o Dudu não ficar. Mas, trazendo a informação que eu tenho aqui, o Dudu se vê no Palmeiras em 2025 nesse momento. Ele não é um inegociável no clube. Isso ele não é. Inclusive, quase foi negociado para o Cruzeiro. E essa reta final, ela pode ser decisiva também. Ela pode ser decisiva também. E aí eu não estou nem falando em relação a valores, tá? Mas se o Dudu cair de rendimento, não apresentar nada de grande evolução, por que algum clube brasileiro, por exemplo, faria um grande investimento? Seria muito arriscado. E vale o mesmo para os clubes de fora. E se o Dudu melhorar ainda mais o seu rendimento, disparar e ter uma evolução, quem sabe sendo decisivo para o Palmeiras nas últimas rodadas, sendo campeão ou não, mas sendo decisivo em jogos, isso poderia fazer também com que o próprio Palmeiras, no momento de uma negociação com qualquer clube, dissesse: peraí, o cara voltou a um nível muito alto, 4 milhões de euros não tem nem conversa. O cara não vai sair, não vou negociar. Então, o que se tem de concreto nesse momento? Não há nem sondagem em relação ao Dudu, ele ainda é uma incógnita, porém em evolução, está sob contrato e o Palmeiras, nesse momento, observa
a evolução do atleta. Observa o que ele vai entregar até o fim da temporada. É inegociável? Não é, mas pode acabar se tornando, dependendo do que ele fizer nos últimos jogos. E o Dudu tem interesse em seguir no Palmeiras. O Dudu tem no seu calendário de 2025 a camisa do Palmeiras como uniforme. Pelo menos essa é a informação de momento, para esclarecer para todo mundo, já que tem muita coisa saindo por aí. Claro que eu quero a sua opinião, claro que eu quero o seu olhar, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Quero não só o seu comentário, mas também a sua inscrição aqui no canal do Fragoso, hein? Quero chegar logo em 60 mil. Além disso, clica no like, clica no hype, que é muito importante para o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente. E espalha para a galera para comentar sobre mais esse assunto. Combinado? Bora falar de futebol.